Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 13 de maio, e começa agora mais uma reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, presidida pelo deputado Pablo Muribeca. Acompanhe os trabalhos. Bom dia, bom dia. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da comissão, nos termos do capítulo artigo 75 do regimento interno desta Casa de Leis. Correspondências recebidas, fala do supervisor, não houve no período. Vamos lá, Tiago. Toca aí, meu amigão. Nosso diretor-geral. Correspondências recebidas, não houve no período. Proposições recebidas, não houve no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de lei número 214/2022, autor, deputado Adilson Espíndola. Ementa, dispõe sobre os requisitos para ligação nova de extensão de rede de energia elétrica rural gratuita no âmbito do Estado do Espírito Santo, de que dispõe a Resolução Normativa número 414, de 9 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Relator, deputado João Coser. Prazo de relator, 13/5/2025. Prazo da comissão, 27/5/2025. Projeto de lei número 111/2020, autora, deputada Raquel Lessa. Ementa, dispõe sobre o programa Cidadania Digital nas escolas, na forma que especifica e dá outras providências. O relator é o Bispo Alves, deputado Bispo Alves. Projeto de lei número 214/2022, autor, deputado Capitão Assunção. Ementa, proíbe que o governo do Estado do Espírito Santo, por meio de seus perfis oficiais nas redes sociais, apague mensagens, comentários e congêneres de suas publicações. Relator, deputado Bispo Alves. O prazo do relator é 13/5/2025 e o prazo da comissão, 27/5/2025. Proposições sobrestadas, não houve no período. Proposições baixadas de pauta, não houve no período. É o que constava do expediente, senhor presidente. Obrigado. Quero agradecer aqui a presença da Associação de Provedores de Internet do Espírito Santo, que nos solicitou apoio para conseguir autorização para passagem de cabo de fibra ótica na terceira ponte, conforme deliberado na última reunião desta comissão. Foi aprovada a vinda desta comissão para que apresentem um projeto em nome de Marcelo Pimentel. Cumprimento Marcelo Pimentel e solicito a presença dele aqui na mesa. E cumprimento também todos os provedores e empreendedores de internet do Estado do Espírito Santo. A palavra está com a Associação de Provedores de Internet do Estado do Espírito Santo. Bom, bom dia a todos, né? Com muita alegria que eu venho a essa casa, recebido com todo carinho aí pelo Tiago e os demais membros dessa comissão, apresentar um tema de grande importância para o Estado do Espírito Santo, que é a fibra aí da terceira ponte. Nos unimos com os grupos de provedores e outras entidades, inclusive com a associação, e formamos um consórcio de comum acordo para que essas empresas consigam passar uma fibra na terceira ponte. A importância disso para a gente é que a gente vai ter maior resiliência hoje e segurança dos dados, né? E, inclusive, da garantia dos circuitos em funcionamento, interligar data center, interligar a Vitória aos outros estados, que é de grande importância. Enfim, é o que a gente veio fazer aqui hoje, apresentar e fazer esse pedido à sua comissão. Bom, vou falar um pouco de dados aí
sobre essa fibra, sobre essa importância. A gente está aqui em nome de aproximadamente 15 provedores, representados aqui por Álvaro França, por Ricardo da Ultracom, e Karina, que é a nossa... Muito bem, agora melhorou, verdade. Fiquei até com a voz mais bonita agora. Bom, deputado, o Espírito Santo vem crescendo em vários aspectos. A gente vê que as infraestruturas de estradas estão funcionando, a gente vê que a infraestrutura portuária tem funcionado, o crescimento da construção civil tem sido impulsionado, a educação no Espírito Santo também tem sido exemplo, saúde, nós avançamos em muitas áreas. E, para poder interligar todas essas áreas, é preciso também a infraestrutura de telecomunicações. O Espírito Santo tem empresas que têm se destacado no Brasil afora, têm ganhado notoriedade em eventos, inclusive, como a Brint, um evento nacional que tivemos em São Paulo agora, e precisamos também acompanhar o crescimento do Espírito Santo na parte das telecomunicações. Aqui nós temos representantes de data centers, empresas que já têm se estruturado para poder receber toda a necessidade dessas empresas. São data centers que têm segurança de dados dentro da sua infraestrutura, são operações resilientes no Estado e que já são exemplo para várias outras operações do Brasil afora. Então, a gente cresceu na força do braço aí do Capixaba, lançando fibra ótica, que foi um grande advento para a nossa internet, interligando cidades do interior, bairros longe, distantes, onde as operadoras principais não chegam, não têm interesse comercial em chegar, e os provedores, com a sua capacidade de trabalho em enxergar essa necessidade, têm lançado fibra ótica por todo o estado do Espírito Santo. E na Grande Vitória não fica para trás. Hoje, os provedores têm um número de assinantes maior do que as operadoras oficiais do Estado, que se beneficiam por uma série de casos e tratativas, por serem maiores mesmo, por ter toda uma capacidade de investimento financeiro, mas os provedores aqui também são fortes e resilientes, e estão organizados, estão estruturados, e para que isso aconteça, que a gente também continue avançando com todo esse crescimento do Espírito Santo, a gente precisa que os dados para esses data centers estejam garantidos através das redundâncias de fibra ótica. Nós temos hoje um gargalo para que isso seja implementado de uma melhor forma, que isso traga maior segurança. Hoje, algumas empresas conseguem passar na terceira ponte, muitos cabos também já estão esgotados, não tem mais capacidade de implementar nenhuma nova rota, enfim, mas nós temos um grupo interessado em construir essa infraestrutura, em passar esse cabo para poder garantir a operação de várias empresas. Volto a dizer, não é de uma só empresa, mas é um grupo, é um consórcio de empresas que estão organizadas para poder alcançar esse objetivo. Para isso, nós trouxemos algumas das pessoas interessadas. A gente chegou a comentar com o Tiago. O Tiago também tem muitas ideias aí nessa organização, Tiago. O que me deixou muito feliz com essa comissão é que ela nos recebeu e está pronta em agir em conjunto. Não é uma direção apenas, mas é entender o que as empresas podem fazer, como elas organizadas, elas podem contribuir para esse bem-estar, todo esse sistema ecológico que existe de fibra no Estado, como isso impacta no visual, na questão urbana, como isso impacta na vida das pessoas, inclusive na segurança das pessoas nas vias públicas. Caem cabos, a gente sabe que, às vezes, ficam cabos pendurados. Hoje, no jornal, a Gazeta em Cariacica mostrou, inclusive, esse fato, que foi abandonado muitas fibras lá, e, muitas vezes, essas fibras são das grandes operadoras, que já têm ativos que ficaram ali esquecidos por longos anos, atenderam empresas, esses cabos foram esquecidos, não vale a pena recolher esses cabos para ele economicamente, então vão ficando aí poluindo o dia a dia. O provedor, na sequência, é o contrário, ele tem interesse que os cabos deles estejam organizados, porque isso custa dinheiro.
né? Se ele, toda vez que ele precisar lançar 1.000 metros de cabo, ele tiver que comprar, né? É interessante para ele manter essa infraestrutura ativa, e são empresas que estão prontas para colaborar com essa limpeza e organização, inclusive, dos postes, né? Então, para falar um pouco da segurança de dados, a importância dessa terceira rota, aí, vamos usar esse nome como uma terceira rota, a fibra da terceira ponte, para o anel da Grande Vitória, eu vou pedir para o Álvaro, que é representante do Nuvem Data Center, que tem negócios também como provedores, para que ele fale um pouco, Álvaro, dessa importância dessa fibra aí para a nuvem e por todo o grupo. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar o deputado, a comissão. Já é uma grande vitória a gente estar aqui e observar o interesse da comissão em discutir o assunto, né? Porque é um assunto, terceira ponte, muito antigo dos pequenos provedores. Hoje, os pequenos provedores, a gente pode falar com propriedades que representam aproximadamente 1 milhão de assinantes no Espírito Santo. Então, é um número expressivo, né, de pessoas conectadas na rede dos pequenos provedores regionais. O interesse de passar a fibra na terceira ponte é realmente uma rota importante de redundância e resiliência para a comunicação de dados para o Estado. Hoje, toda a comunicação principal para o Rio de Janeiro, de Vitória, tem que passar por essas rotas, 5 pontes, terceira ponte e pelo contorno. Então, a gente tem, basicamente, 3 rotas, né, para poder ter essa comunicação plena, para ir para o Rio de Janeiro, e aonde tem as saídas de cabo submarino, para a gente ter comunicação internacional e outros estados. Temos um grupo de provedores interessado em querer construir essa rota e disponibilizar para os demais provedores de uma forma igualitária e de fácil acesso, de custo baixo, para que todos tenham acesso, né, e disponibilidade para poder gerar mais essa redundância na comunicação de dados aqui do Estado. Agradeço o Marcelo ter nos convidado para essa comissão, e estamos aqui com vários representantes, e agradeço a todos vocês. Obrigado. Álvaro, eu ainda queria te perguntar um pouco mais sobre a importância do acesso a todos da internet, né? Isso é divulgado e falado em todos os canais, né? Que a internet é para todos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o número de pessoas que assinam. Você fez um comentário de quase 1 milhão de pessoas, mas eu queria que você ainda falasse um pouco mais sobre isso. Hoje, podemos falar com propriedade que, principalmente o interior do Espírito Santo, ele é atendido com maioria pelos provedores regionais. Graças aos provedores regionais, podemos dizer que praticamente 100% do Espírito Santo hoje é conectado. Eu converso, às vezes, com alguns políticos e falo que não tem nenhum município hoje do estado do Espírito Santo que não tenha fibra ótica. Todos eles possuem fibra ótica, ou de um provedor, ou de uma operadora, ou até mesmo do próprio estado. Né? Nós temos um bocado aí sem ainda. Tem bastante, nós né? temos um bocado sem ainda. Mas, graças a Deus, até o deputado Gilson Daniel está fazendo um trabalho excepcional aí, né, colocando algumas torres, alguns locais que estavam bem em distanciamento, que ainda não conseguiram ter aptidão para poder receber esse tipo de material, para que a gente possa receber por todo o território espírito-santense. Inclusive no Caparaó, que ainda há uma dificuldade muito grande as pessoas lá de terem fibra ótica, de terem uma internet de qualidade. É um local que é bem turístico. Nós temos muitas qualidades e muitas benfeitorias feitas por parte do provedor. Mas também muitos problemas hoje, crônicos, principalmente dentro das pequenas comunidades, onde tem o gato, onde tem o fio ali, né, trazendo uma arquitetura feia para dentro da comunidade, dando trabalho. Nós temos as pontas dos comércios que hoje nos reclamam muito,
porque atrapalha o comércio, aquele monte de fio embaraçado. Então, é uma dificuldade que nós temos, não só com a internet, mas também com a energia. Então, essa comissão que vai discutir muito sobre isso também, para que nós possamos ajudar o comerciante, ajudar o morador, ajudar aquele morador que anda direito, para que ele possa também poder ter o respeito dele garantido. Então, é uma discussão que nós não vamos correr dela. Em outras oportunidades, algumas pessoas tentaram, mas poxa, vai trazer chateação para o morador, mexendo naquele negócio, poxa, o cara não tem condição, por isso que fica aquele jeito ali, mas está errado. E aí nós queremos corrigir de uma forma, não precisa ser devastadora, mas devagar, mas corrigir, para que possa ajudar vocês que também são trabalhadores, lutadores ali, e por muitas vezes são até saqueados por outros de uma forma desumana. Nossa comissão está super à disposição. Se alguém mais quiser falar, mas a comissão está super à disposição de discutir, de debater e de trazer solução palpável, que alcance a vida do morador capixaba, que alcance a vida das pessoas que mais precisam, e das pessoas que talvez não tenham uma condição de ter, talvez, a Vivo, mas que possa ter um outro provedor que alcance a vida dela. Então, é o que a gente mais faz aqui nessa comissão. Inclusive, Tiago, convidar algum deles para, quando nós formos fazer ações como a gente fez do Conexão Comunidades, que nós vamos estar andando esse Espírito Santo todo com Conexão Comunidade, que possa ter, né, um sorteio aí e possam estar presentes os meninos que fazem a atenção à internet, explicando como funciona, vendendo os pacotes lá, né, fazendo o que pode fazer para que a gente possa alcançar a vida do cidadão, que é o que mais interessa para a gente aqui quando a gente está sentado atrás dessa colocação aqui como presidente da comissão, uma comissão importantíssima, e que daqui para frente foi até uma discussão interna junto com o nosso diretor, com o Tiago, que tem sido muito, muito, muito dedicado, né? Um cara que trabalha muito, né? Parabenizar até a presença dele na nossa comissão, também a equipe que está presente aí, o Márcio. Essa dedicação é muito importante e me deixa muito feliz. Ele sabe que eu gosto de resultado, porque essa comissão é uma comissão que praticamente não trabalhava diretamente ouvindo o empreendedor, ouvindo o morador. Ela trabalhava muito longe das pessoas. E isso dificulta também a população conseguir escutar o que essa comissão consegue executar. E, de fato, agora nós estamos conseguindo, não só criando Conexão Comunidades, mas também criando uma parceria de proximidade, ouvindo o empreendedor, ouvindo o empresário, ouvindo o morador. Isso facilita para a gente e faz com que o mandato ele possa ser mais exercido dentro da comissão. Então, é isso. Muito obrigado, tá, Álvaro? Obrigado também. Tá, meu amigo? Você que é Pimentel, meu primo, nosso parente aí. E é isso, assim, parabenizar as empresas pelo trabalho. Sintam-se à vontade mesmo. Qualquer dificuldade, Pablo, nós estamos com dificuldade, porque o governo está trazendo um empecilho, o governo está taxando a gente, o governo está dando trabalho para a gente, o governo mandando fiscalização lá de uma forma desumana. Nós estaremos aqui para defender o direito de vocês. Nós não vamos deixar também com não só o governo, ou com qualquer outra pessoa queira se sobrepor ao direito do trabalhador, ao direito do empreendedor, ao direito do trabalhador que passa um bocado de dificuldade, porque para vocês terem chegado até aqui, eu tenho certeza que vocês passaram muita dificuldade, que não foi fácil levantar esse negócio, não foi fácil lutar contra o grande provedor. Então, isso, parabenizando vocês mais uma vez, que eu finalizo um pouco da minha fala. Que bom, né? Ter pessoas sensíveis assim com o tema e que estão prontas a ouvir a outra parte. Isso é sempre o mais importante. O diálogo dessa casa aqui é o que nos alegra e nos motiva a procurar, tá, deputado, essa comissão. A gente sabe que a Assembleia é a casa do povo. Em muitos lugares o povo não é ouvido, mas aqui o povo tem ganhado voz, tem sido recebido, o empresário tem podido expressar as suas necessidades, os seus desafios, né, que não são poucos, como o próprio deputado falou. Hoje, por exemplo, são dias de chuva, a infraestrutura sofre algumas avarias e tem dificuldades, inclusive, de poder fazer a manutenção. Às vezes, o usuário final ele fala assim, choveu, minha internet caiu.
o técnico não pode subir no poste, são regras, inclusive, da segurança do trabalho, né, que garantem aí a qualidade de vida também do trabalhador das telecomunicações do Espírito Santo. O senhor falou sobre os gatonetes. Os gatonetes são uma realidade em todo o país, né, e trazem inúmeros problemas, inclusive com relação às redes, à estética dos bairros onde eles atuam, e que muitas vezes também não tem a segurança dentro da sua rede contra invasores, contra os hackers, porque são produtos, né, que eles investem aí pesado para poder roubar dados dessas empresas, das grandes corporações, do governo, inclusive, tentando sequestrar as informações de hospitais, são informações de saúde, informações do próprio governo. Várias prefeituras sofreram com esses ataques DDoS, aí, sequestraram as informações e querem receber em Bitcoin, né? Eles querem Bitcoin para receber, um dinheiro não rastreado, e eles atuam realmente na clandestinidade. O pequeno provedor do Gatonet é só uma pontinha de tudo que existe ainda a ser regulamentado dentro do setor de telecomunicações. Existem, inclusive, em outros estados, aqui, e a gente também não está livre dessas ameaças, grupos, né, de bandidos, vou usar o tema que um apresentador capixaba fala, bandidos, né, querem sequestrar as redes dos donos de provedores, tomando posse da infraestrutura, ameaçando famílias, ameaçando empresários, e também colocando em risco a ameaça dos dados dos usuários. Aqui no estado, em algumas poucas cidades ainda, graças a Deus, eu posso dizer assim, né, empresários já têm sofrido com isso, com essas ameaças, e não é fácil, porque, conforme o deputado falou, se gasta muita energia, se gasta muito dinheiro para implementar uma infraestrutura dessa, e chega um ladrão, né, um bandido, e ameaça toda uma infraestrutura de dados que foi colocado ali. A Anatel é o órgão regulador, todas as empresas que estão aqui hoje são regulamentadas pela Anatel, atuam segundo as regras do mercado e produzem e pagam seus impostos conforme as regras do mercado. Vou fazer um aditivo aqui. Os impostos de telecomunicações são altos. Muitas vezes até o dono de provedor pensa em parar, porque o que se paga na carga tributária é altíssimo. E, além de tudo, você também tem que pagar taxas para poder implementar a infraestrutura, que a doutora Karina, aí, que atua no setor de projetos aí no Estado, fala com mais propriedade do que eu sobre isso. E aí, Karina, eu queria te convidar para poder falar um pouco sobre esses cabos clandestinos, as regularizações dessa infraestrutura, e como seria aí um diálogo propício para que isso pudesse ser também regularizado. O que você sugere? Muito obrigada pela oportunidade em nos receber. Puxa mais o microfone. Aí. Então, os clandestinos, né, os cabos clandestinos, são os cabos, o terror do provedor regular, vamos dizer assim. Hoje, para a gente conseguir estar passando projetos, os provedores de maneira regular, para conseguir estar aprovando, fazendo o lançamento, a grande dificuldade são os cabos das operadoras que estão ociosos no ponto e os clandestinos. Os clandestinos, além de sujarem, de poluírem o ponto de fixação, eles acabam prostituindo o mercado também. Como eles não pagam imposto, eles não são licenciados pelas agências, eles conseguem estar oferecendo internet a R$ 39,90, R$ 49,90, enquanto um provedor, de maneira regular, ele não consegue estar acompanhando o valor que o clandestino está oferecendo para a população. Mas aqui no nosso estado nós vamos regular esse negócio melhor. Nós estamos criando um projeto aí que nós vamos dar um ban geral no sistema dessa turma aí, que não quer andar direito. Não é justo. Se não e é nós justo, clamamos por justiça. Nós não vamos aceitar mais, tá, Thiago? Inclusive, nossa equipe técnica já está elaborando um projeto aí, que essa casa aqui, que a gente
vai fazer andar o mais rápido possível, para que nós possamos, de uma forma justa, trazer uma equidade de transformação para o Estado do Espírito Santo quanto a isso. Não dá para suportar o gato net, não dá para suportar o bandido pressionando o trabalhador, não dá para suportar esse tipo de coisa, mas não. Aqui não vai virar Rio de Janeiro, não. Aqui não vai virar Rio de Janeiro, não. Aqui não vai virar terra sem lei, não. Aqui nós sentamos cacete na bandidagem mesmo. Eu não dou moleza para essa turma, não. Aqui não dá... Porque se a gente for permitindo, um é gatilho para o outro. Como eu vi outro dia lá em Nova Almeida, o bandido aterrorizando lá o provedor de internet e daqui a pouco dá gatilho para outras comunidades estarem fazendo a mesma coisa. E aí a bandidagem, a criminalidade ampliando os negócios. E como está no Rio de Janeiro. Aqui no Espírito Santo não vai acontecer isso, não. Nós, junto com o governo do Estado, nós não vamos permitir uma coisa dessa aqui. Tá bom? Pode tocar aí, minha amiga. Quando o provedor regular, como os que estão aqui, todos são, eles pagam pelo projeto, eles pagam pelo ponto de fixação. Não existe a fiscalização da concessionária para que os clandestinos não façam lançamento. Ou seja, quem está sendo maior prejudicado nisso tudo são os provedores de maneira regular, porque eles estão atuando de maneira regular. Eles pagam todos os impostos, todos os meses tem o boleto da concessionária, eles pagam pelo projeto, sem contar nas taxas de prefeitura, que é cobrado dos provedores também. Nós temos esse ponto também. O município de Vitória cobra uma taxa altíssima. Sem o alvará da prefeitura, nós não conseguimos apresentar o projeto para a EDP. Então, assim, são vários pontos que nós temos... São muitos desafios, né, Carmen? São muitos os desafios. São muitos os desafios. Muitos desafios. Inclusive, eu gostaria de lembrar aqui uma coisa. Os dados dos aposentados do INSS vazaram, né? Porque para as empresas terem os dados dessas pessoas, vazou de algum lugar. Existe uma lei de regulamentação, né, dos dados da internet e, certamente, ela foi quebrada nesse caso aí, seja por falha da rede, seja por má intenção de algum funcionário interno, ou, enfim, a proteção de dados, as suas informações bancárias, as suas informações sigilosas, você entregaria lá na mão de um bandido? É uma provocação que eu quero fazer. Eu acredito que não, né? É isso que você faz quando contrata uma empresa pirata. É isso que você faz quando a empresa que te fornece energia está sob domínio de uma gangue, né? de um grupo aí que sequestrou. Então, você está diretamente entregando os seus dados na mão de um bandido. Porque quem garante que ele não vai usar todas as suas informações para ganhar dinheiro de formas ilícitas, né? Então, isso é um outro fato. E sobre essa questão jurídica e da informação de dados, doutor Rafael, eu queria convidar o senhor para poder falar um pouco, que é o advogado aí que tem dado toda essa assessoria ao grupo, que tem todas essas... tem essa vivência, né, no dia a dia jurídico aí do provedor. Eu queria que falasse um pouco sobre essa questão. Bom dia. Cumprimento a todos os presentes, na pessoa do nosso presidente, deputado Pablo Moribeca. Marcelo, a questão da organização jurídica do provimento de acesso à internet, ela é muito bem regulada no país. Mas eu queria, na verdade, falar um pouco diferente do que o seu questionamento. Pois é. Eu queria dizer do pano de fundo, presidente, do que está acontecendo aqui hoje. O senhor mencionou há pouco que a população sofre com cabeamento na rua, com poluição visual. A gente também sofre. Os provedores de internet sofrem muito com essa vinculação a toda essa sujeira visual que existe nas ruas das cidades. Isso é a nível Brasil, né? Isso não é uma faculdade, não é uma prerrogativa do Espírito Santo. Isso acontece a nível Brasil. E os provedores de internet, os regionais principalmente, como o Marcelo pontuou, são os maiores prejudicados por essa junção pública da concessionária de prestação de serviços, como Telemar, Oi, eu falo alguns nomes, porque são nacionais, né? E que conspurcaram, ao longo do tempo, todo o posteamento, alteraram a tecnologia dos antigos cabos de telefonia para as atuais fibras, não retiraram a infraestrutura antiga, isso veio poluindo ao longo do tempo. O plano de fundo que eu queria dizer é o seguinte: esse movimento que está acontecendo aqui nunca antes aconteceu. E o senhor disse também da comissão, que a comissão, antes do senhor ter assumido, antes desse movimento atual, dentro da Assembleia,
talvez não tinha atuado de maneira muito efetiva. Talvez esse movimento seja o maior movimento que essa comissão pode entregar para a população. A maior solução. Por quê? A junção de diversos provedores, que antes não acontecia, está acontecendo agora, embora sempre foi uma obrigação legal, o compartilhamento de infraestrutura, a gente sofre ao longo tempo com a concessionária de energia elétrica do Estado, que nos impede contratualmente de compartilhar a infraestrutura. Embora as resoluções da Anatel nos permitem, em alguns momentos, até obriga o compartilhamento, que a ideia é reduzir o custo operacional para beneficiar o consumidor com um custo menor do produto final, do serviço final, e também reduzir a infraestrutura com ocupação e menor poluição visual. Isso que todo mundo sempre quis fazer, só que com dificuldades contratuais, por ser uma concessionária que detém um monopólio da distribuição do serviço e do posteamento que a gente usa para distribuir os nossos serviços também, a gente esbarra nisso. Esse movimento de junção, de união aqui, querendo compartilhar e lançar uma fibra única, onde todo mundo possa usar, isso a gente pode replicar com o apoio da comissão, com o apoio da Assembleia, e principalmente do senhor, que é voz ativa aqui para poder fazer as coisas acontecerem, a gente pode promover uma higienização dos postes de maneira coletiva, em todo o Estado. Isso é simples de fazer, porque quem quer são os principais interessados que estão aqui presentes. A gente está participando agora da fundação da associação, e a junção dos provedores, que são os principais atores nisso, são as pessoas que querem fazer acontecer esse projeto de higienização. Sozinho a gente não consegue, a gente precisa do apoio. E talvez essa seja a melhor solução e a solução mais concreta que a Comissão de Ciência e Tecnologia possa entregar para a população durante o mandato. Eu queria pedir o apoio da comissão, o apoio do senhor. Já tem. Nos apresentar para poder estarmos mais perto, tá, da Assembleia e da comissão, para que a gente consiga fazer isso de maneira organizada e com apoio para que isso fique e se prolongue por muitos anos. Tá? Eu agradeço, Marcelo, a fala. Eu queria contar esse plano de fundo para a gente poder explicar para o deputado que assim, não é só a gente que prejudica, e a gente prejudica muito menos do que os grandes. E nós tentamos aqui solucionar e precisamos do apoio de vocês. Obrigado. Tá? Eu já tinha essa ideia já também, de que não são vocês que prejudicam de forma nenhuma, até porque, se na nossa visão, ou da Assembleia, da nossa comissão, fosse essa direção, nós não abriríamos diálogo. Assim, a nossa intenção seria outra. Seria trazer a forma da justiça para que pudesse trazer as penalidades palpáveis a vocês. Mas a nossa intenção não é essa, a nossa intenção é dar as mãos mesmo a vocês, para que nós possamos adequar o melhor projeto, para que nós possamos limpar essa poluição visual que tem das comunidades, em alguns comércios, inclusive comércios pulsantes, que hoje são prejudicados por essas operações. Mas é isso, assim, é o primeiro passo. Assim, acho que é histórico também a presença das operadoras, das empresas aqui presentes nessa comissão, que nunca antes tinha acontecido uma forma assim de abertura, de diálogo, dando liberdade a vocês. E é isso, assim, que eu espero é que vocês possam continuar junto conosco, para que a gente possa, empenhados juntos, dados as mãos, unindo forças, conseguir trazer solução para a vida das pessoas e para a empresa de vocês também, para que vocês possam trabalhar da maneira melhor possível. E é isso. Obrigado, tá, Marcelo, mais uma vez. É um prazer estar aqui nessa casa. Obrigado mesmo. Estamos à disposição, tá, Thiago, para abrir uma futura agenda também, até para que a gente possa trazer esses projetos criados por eles, que é o mais importante, para mim, sabe, Karine? É trazer um projeto criado por vocês. Assim, nós como deputados, são nós que criamos as leis, não, mas quando vem de vocês, o que vocês vivem, o que vocês passam para a gente, já é a metade da metade do caminho cortado, porque vocês já trilharam esse caminho por um tempo, já têm experiência melhor. Então, é isso, assim. Me ajudem. Pode sim, Thiago. Deputado, obrigado, presidente. Só para dar uma posição para vocês também, o deputado ele colocou a equipe dele técnica, né, assim que ele recebeu o e-mail do Marcelo, para encaminhar essa autorização do cabo na terceira ponte. Né, então, a equipe do deputado está em contato direto com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Infraestrutura do Estado, né, com o secretário Damasceno, e assim a gente espera, em breve, trazer uma resposta positiva, né, do caminho
para que saia essa autorização desse cabo na terceira ponte. Maravilha. E sobre o projeto de lei, o deputado estava escrevendo um projeto de lei, né, assim que o Marcelo chegou solicitando essa pauta, sobre a organização dos cabos nos postes, né? E aí o deputado falou assim, vamos esperar, vamos construir esse projeto junto com os provedores, né, com a Associação de Provedores do Estado. Então, assim, é uma construção que vai sair frutos, né? E foi muito importante a visita de vocês hoje aqui e parabenizar nosso presidente aí por essa sensibilidade, por essa capacidade de construir esse projeto tão importante. Maravilha, Tiago. Nós que agradecemos. A internet está em transformação. Com a ajuda de vocês, a internet do Espírito Santo vai ficar ainda melhor. Também a telefonia, né, que agora é digital. Também a TV, que também sofre transformação, né? Quantas pessoas já não assistem mais os vídeos através da TV, né? Usam o seu próprio aparelho. E vamos chegar no interior do estado. O Caparaó realmente necessita de mais atenção. O norte do Espírito Santo precisa de mais. E eu tenho certeza que, quando precisar de um provedor para um desses eventos que a comissão faz, do Conexão Comunidade, vamos levar a internet Wi-Fi lá para poder conectar o projeto, tá? Presidente, só queria colocar a gente à sua disposição e da comissão. Pode contar com a gente para qualquer pauta relacionada a esse tipo de assunto. Pode nos convidar a qualquer momento, entendeu, Tiago? A gente vem aqui e discute frente a frente com vocês, expõe as nossas dificuldades, quais são as soluções que a gente já estudou para cada tema desse, e qualquer dificuldade que tenha no Espírito Santo, conte com nós, provedores regionais, para poder atender a demanda de vocês. Obrigado. São vocês que são os pioneiros aí. Eu que agradeço. Encerrando a presente sessão, nada mais havendo a declarar, encerro os trabalhos da comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será ordinário no dia 27/5, às 10 horas, neste plenário. Obrigado.